No dia 24 de julho desse ano, um grupo de ativistas chamado Revolução Periférica queimou um monte de pneus aos pés da estátua de Borba Gato, o famoso bandeirante paulista. Eu pesquisei as notícias sobre o assunto na internet e nesse vídeo de mais ou menos 12 minutos eu vou mostrar para você como se pode pensar politicamente a obra de arte usando o que eu entendi das teorias de Etienne de la Boétie, Aristóteles, Deleuze e Rancière. Eu sou Paulo Custódio, eu sou professor da graduação e do programa de pós-graduação em letras da FACALI, a Faculdade de Letras da UFGD, uma universidade que fica em Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu também sou coordenador do grupo de estudo Interartes e do LIAME, o Laboratório Interartes de Mídia e Imagem. Nesse programa de pós-graduação, nós estamos filiados à linha de pesquisa Literatura, Cultura e Fronteiras do Saber. E a gente gosta de pesquisar as relações entre as artes. É uma forma de estudar a arte procurando compreender a ousia e a arquê, um elemento que estaria presente em todas as coisas, como os gregos gostam de considerar. Eu considero meu trabalho compreender como a queima dessa escultura lá em São Paulo pode ajudar a gente a pensar o fenômeno da arte e qual a sua importância. Vamos aos fatos. A estátua que foi queimada foi feita pelo escultor paulistano Júlio Guerra, que mora em Santa Amaro. Ela não sofreu grandes danos. A população paulista também não correu nenhum risco. E nenhuma propriedade privada padeceu perdas. Mas o movimento político e a discussão por ele gerada foi bastante interessante. Eu faço a seguir um pequeno resumo desses eventos. Depois de 4 dias de investigações, ou seja, no dia 28 de julho, a polícia encontrou e prendeu o entregador de aplicativo Paulo Lima e a costureira Jéssica Silva, que é a sua esposa. A mulher foi logo libertada, mas o rapaz só sairia por meio de um habeas corpus 9 dias depois. 2 dias depois que esse fogo foi ateado, o prefeito de São Paulo, ao lamentar o episódio, ele revelou que existia um empresário da cidade que tinha se oferecido para restaurar a estátua. Aí, a vereadora Luana Alves propôs, 6 dias depois, que a estátua fosse substituída por outra, de Teresa de Benguela, uma líder quilombola do século XVIII. Só por aí já dá para a gente perceber o que é que está realmente em debate. Os grupos políticos estão se articulando para serem devidamente representados pelos monumentos da cidade. Quando nós discutimos a palavra política, quase sempre nós entendemos esta como uma queda de braço. Mas essa queda de braço não deixa muito claro o que a política é de fato. Porque os golpes de esgrima de cada grupo, eles acabam atraindo muito a nossa atenção. Mas o que está realmente na raiz da palavra política é o sentido de poder. Entendemos poder como uma capacidade de agir no mundo. E o poder político como uma possibilidade de algumas pessoas ou alguns grupos alterarem o que vai acontecer na vida de outras pessoas. Porque o que está visível são as pessoas se atracando, né? É possível, na verdade é um costume, dizer que tal pessoa é poderosa, tal grupo é poderoso. Mas, como explica Etienne de la Boétie, em um livro escrito há quase 500 anos atrás, o maior poder está nas mãos do povo. No entanto, esclarece ele, esse grupo poderoso, estranhamente, abdica da sua força, do seu poder, oferecendo-a ao domínio de uns poucos.
Nós não vamos explorar todo o conceito aqui porque não dá. Mas é claro que essa afirmação simples, ela esconde uma realidade bem complexa e uma constatação incômoda. Muitas pessoas que estão subjugadas gostam, aprovam e querem a amizade daqueles que as dominam. Isso é muito estranho. Isto é, mesmo não tendo nenhum bandeirante na família, nem desfrutando de nenhum benefício que venha da venda de escravos, um grande número de pessoas se identifica com os valores defendidos por eles. Em geral, essas pessoas entendem a estátua do Borba Gato como uma evocação direta à figura do bandeirante. As proporções gigantescas que o escultor deu para a estátua querem exaltar sua bravura, seu destemor e elogiar o fato de que ele trouxe muitas riquezas para São Paulo. Essa postura esconde um lado escuro dessa história, porque para conseguir realizar esses feitos, os bandeirantes cometeram muitos crimes. Escravizaram negros, escravizaram índios, estupraram mulheres. A gente se pergunta, o escultor sabia disso? Claro. Qualquer pessoa com um mínimo de informação chega a essa conclusão. É uma guerra. Mas alguns tendem a dizer que não é possível se fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Assim, o recorte do escultor tende a minimizar esses efeitos colaterais da bravura do bandeirante. E aí é que está a treta. O mais estranho desse episódio envolvendo a estátua é que o poder, quando verdadeiramente grande, ele dispensa esses arroubos. Ali onde a rebeldia aconteceu, é porque as coisas fugiram ao seu controle. Se temos pessoas com vontade de queimar essa representação dos bandeirantes, é porque o freio imposto por eles não está conseguindo subjugar a indignação dessas pessoas. E caras como Paulo Galo e a esposa não estão dispostos a esquecer a crueldade dos bandeirantes. E se entendem como sendo os ovos que foram quebrados para o omelete. Eles e o grupo Rebelião Periférica resolvem colocar novamente a questão em pauta e perguntarem para a sociedade se ela quer perpetrar esses valores, se quer realmente deixar esses valores para as gerações futuras. É justamente essa questão da obra de arte projetar valores para o futuro que Deleuze explora quando analisa o monumento. Ele diz o seguinte: o monumento não comemora, não celebra algo que se passou, mas transmite para o futuro as sensações persistentes que encarnam o acontecimento. O sofrimento sempre renovado dos homens, seu protesto recriado, sua luta sempre retomada. Se a representação nos propõe um olhar para o passado, aqui com Deleuze compreendemos que a obra de arte constrói o futuro. O monumento cria o povo na medida em que faz nascer nestas pessoas a sua dignidade e constrói a sua consciência. Só que não há consenso sobre como a sociedade deve agir, deve se comportar para alcançar essa vitória. E o círculo se fecha novamente, nos reconduzindo para a famigerada queda de braço entre duas forças políticas. Rancière diz que essas interpretações do pensamento deleuziano são parciais. Pensar a obra de arte como algo separado da política e que representa as forças sociais em conflito, mesmo que pareça muito interessante, congela o movimento que a obra de arte faz no corpo social. Seria errado pensar que a estátua está uma hora em um campo, hora no outro, a depender da perspectiva em que é observada. Mesmo que o escultor tenha feito suas escolhas e a Revolução Periférica entre em campo para demonstrar as lacunas, as omissões, os dois não são proprietários dessas opiniões e nem isentos da influência psicossocial de suas contingências. É da celebração desta perpétua ambiguidade que a arte extrai sua força. É por isso que ela é política. Porque é processo e produto de um povo
que possui a ambiguidade que nela se reverbera. A estátua é uma arena onde os poderes que circulam nessa sociedade podem se encontrar com a possibilidade de se reformularem perpetuamente. A sobrevida desse corpo social na obra de arte não lhe diminui as dores, não lhe cura as chagas e nem faz desaparecer as cicatrizes. É um modo de conhecer muito diferente dos demais, porque os sentidos mais profundos não procuram submeter os elementos à disciplina de uma opinião. E isso é lindo, embora seja triste. Rancière tem dúvidas se Deleuze está certo. Mas isso é assunto para outro vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Ficou interessado nos nossos estudos? Corre lá nos nossos endereços e se comunique com a gente. Nós vamos gostar de receber vocês. Ajude a espalhar o Interartes por aí. Abraços interartísticos.